Toda hora, todo dia, a Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, é mais esporte, é mais música, é mais informação. A Central é mais você. Começa agora a Palavra de Honra, Verdade em Comunicação, com os trabalhos técnicos do Edmo Aleixo, membro da equipe comandada pelo Vagnaldo Silva. Direção artística Juliano Biondi, direção Jânio Ramos, direção geral doutora Cláudia Rei. Apresentação J. Thanos. Apoio Unifage. Acesse www.unifage. Acesse www.fage.br. Venha para a Unifage e PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Você ouve agora Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. As notícias pandêmicas do Estado brasileiro agridem qualquer pessoa que, pelas consequências da crise gerada pelo coronavírus, encontra-se em dificuldade econômica e muitos necessitam do auxílio emergencial, verba reduzida pela metade, para sobreviver. Muito bem, melhor você sentar para o que vai ouvir agora. 600 procuradores da República foram promovidos e passam dos 21 mil e tantos reais que recebem a ter um aumento de mais de 6 mil reais em seus poupudos olerites. O aumento deve ser merecido, isso ninguém discute, mas não nos parece justo que em plena crise mundial, com reflexos sem precedentes na economia brasileira, servidores sejam tratados como se fossem imunes à queda de arrecadação e ao problemão que a maior parte da população enfrenta no seu dia a dia. Alegam os honrados membros da Advocacia Geral da República que o aumento está previsto no orçamento. E assim a coisa vai andando, aumento aqui, outro ali, e os cortes ficam no bolso do cidadão desamparado por essa estrutura míope que se instalou no país. Na verdade, sacrifícios devem ser feitos pelos contribuintes, que pagam tributos e sustentam esta festança interminável que nem mesmo a Covid-19 consegue pôr fim. Aqui não se discute, repito, a legalidade desse aumento. Longe de mim entrar nessa seara firmada pela lei e pela jurisprudência. Aqui pretendemos somente apontar até onde chega a indiferença estatal. Fica absolutamente nítida a divisão que separa os privilegiados, que não se trata do povo, e quem manda e faz o que bem entende, desafiando o bom senso e a situação emergencial que aflige somente os desamparados. O aumento concedido aos procuradores equivale ao teto da Previdência Social. Se você economizar 30 anos pagando a sua contribuição previdenciária, você vai receber 6 mil reais. E os procuradores passam agora a ter esse valor de aumento aos seus 21 mil reais. Essa dicotomia entre quem recebe 6 mil, repito, teto previdenciário, e os 21 mil reais iniciais da carreira, que com a promoção atinge quase, eu faço questão de repetir, 30 mil reais, somados os benefícios, aliás, deve ultrapassar esse número. Isso realmente demonstra o abismo entre um critério e outro. Não há recursos suficientes para colocar o alimento na mesa do pobre, mas há recursos no orçamento para gerar esses aumentos. Alguém poderia me explicar o motivo dessa abundância orçamentária para alguns setores e tanta escassez para outros? Brasília é uma ilha da fantasia.
termo adotado nos anos 70 que persiste até hoje. É uma ilha cinicamente rodeada por entidades e entes públicos parasitando os centavos e as promoções, os aumentos dos jetons, dos créditos bancários, dos benefícios variados que jamais diminuem e que têm prioridade sobre os estômagos e sobre o empreendedorismo nacional. Talvez seja por isso que há tanto desvio de verbas públicas e tantas quadrilhas buscando dinheirinho ilegal do Estado, que ao que parece é o grande detentor dos recursos financeiros do país, usando muitas vezes as empresas privadas para se locupletar. Quanto maiores os impostos, mais verbas para esses orçamentos tresloucados que permitem aumentos de salários durante a maior crise mundial de todos os tempos. Não dá para entender. E tenho dito palavra de honra. Palavra de honra com J. Thanos. Apoio PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Planos de saúde individuais e empresariais. Acesse samaritanosaúde.com.br. E Unifage, cursos de graduação presenciais e à distância. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse fage.br. Aqui, seu futuro é na prática. Você quer evoluir na carreira, mas não quer perder tempo com aulas chatas, longas e que não contribuem para a sua prática? Conheça os MBAs online da Unifage Evolution. Cursos de 12 meses nas áreas de gestão, liderança, controladoria e finanças. Ainda mais com masterclasses exclusivas do Marcelo Taz, Caíto Maia, Cris Arcangeli e muito mais. Acesse unifageevolution.com.br e matricule-se hoje. Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. samaritanosaúde.com.br. Agora no Palavra de Honra, entrevista. Muito bem, amigos, vamos conversar agora com o senador Jorge Cajuru, que gentilmente aceitou o convite da nossa produção. Senador, como vai? Bem, Deus e saúde aos nossos ouvintes da conhecida e respeitada Rádio Central de Campinas e de toda a região, nossos únicos patrões. É um privilégio ter-nos participar de seu programa, pela credibilidade dele, pela liberdade dele. Estou aqui ao seu dispor de Brasília nesta quinta-feira, hoje, felizmente, acordando com boas notícias. Boas não, ótimas. Então vamos começar por elas, senador. Quais são as boas notícias aos ouvintes da Rádio Central? Não sei se você já teve conhecimento, mas a consultoria do Senado Federal surpreendeu ao próprio presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Ou seja, ela, convocada para opinar legal ou não a reeleição de Davi Alcolumbre, seu maior e insaciável desejo, a consultoria do Senado Federal da República opinou de forma independente, democrática e, para muitos, surpreendente. Ela acaba de deixar claro que é ilegal, ou seja, que não é correta a reeleição de Davi Alcolumbre, que juridicamente ela não pode acontecer, não pode ocorrer, consequentemente ele não pode ser candidato. Essa é a grande notícia de hoje, 24 de setembro de 2020, quinta-feira, porque se a gente fosse esperar a notícia do Supremo Tribunal Federal, que também avalia para julgar se é legal ou não a reeleição tanto de Davi Alcolumbre no Senado
como de Rodrigo Maia na Câmara, certamente acordaríamos com decepção, já que ontem o nefasto ministro Gilmar Mendes, vendedor de sentenças, simplesmente suspendeu o processo contra alguém que roubou o dinheiro da saúde no estado de São Paulo, secretário de Transportes Alexandre Baldi, do governo João Dória. Senador, qual a sua visão com relação à reeleição? Porque é tão dividida a temática, não é? Há quem seja a favor, há quem seja contra e depois, quando está no poder, se torna aí favorável a isso. Como é que o senhor vê, senador Jorge Cajuru, essa questão da reeleição de maneira geral? A sua pergunta é inteligentíssima, que cada cidadão brasileiro hoje, muito mais politizado, vivendo as discussões do dia a dia, ele pergunta para você: Cajuru, é de graça, Cajuru? A pessoa que deseja a reeleição é por amor, é por patriotismo? Eu vou responder o quê, Thanos? Eu vou dizer para ele: meu querido, existe almoço de graça num mundo onde nem Jesus Cristo é de graça? Para você chegar até ele, você tem que pagar um intermediário? Não tem como eu crer que isto é por amor, que isto é uma opinião realmente livre, democrática, evidente, que eu respeito, que entre senadores, entre deputados, existem os que pensam favoráveis à reeleição de forma honesta. É realmente o pensamento deles. Agora, lá na frente, como que eles vão agir? Por que alguém que entra no poder, tendo prometido durante sua campanha, publicamente, ganhou votos também por isso, é o caso do presidente Jair Bolsonaro, quando ele disse que ele seria contra a reeleição e que ele iria acabar com a reeleição. De repente, ao chegar no poder, se apaixona, é a mosca azul ou será outra cor da mosca. O que importa é que ele passa a trabalhar já desde o primeiro ano de mandato, pensando em ficar mais 4 anos, em ter reeleição, depois de novo terceiro mandato e assim por diante. Aí eu tenho que lembrar e concluir, Danos, lembrando o Frei Beto, que escreveu na Folha de São Paulo, com 2 meses do primeiro governo Lula, para mim é algo inesquecível, dizendo uma frase de nossos avós, porém ele a definindo melhor. Ou seja, o homem não muda quando ele chega no poder, ele apenas se revela quem é. Caríssimo senador Jorge Cajuru, como eu já disse antes, um privilégio tê-lo aqui, mas eu gostaria que o senhor, eu ia fazer uma pergunta logo no início e o senhor me deu esse furo antecipando essa notícia aqui para o programa Palavra de Honra, o que eu agradeço imensamente, mas eu gostaria de saber, e essa seria a minha primeira pergunta: qual é a sua atual condição de saúde? Porque o senhor, ano passado, passou por problemas que foram divulgados amplamente pela mídia. Eu quero saber como é que está o senador Jorge Cajuru hoje, em plena pandemia, não é? Como é que anda a sua saúde, senador? Bom, Carlos, primeiro, como ser humano, eu lhe agradeço de ter essa preocupação, porque normalmente eu dou entrevista para o Brasil inteiro. Sou um senador eleito orgulhosamente por Goiás, o estado a quem devo gratidão eterna, mas felizmente o Brasil inteiro me conhece pela televisão brasileira, pelo meu trabalho. Por quantas vezes eu aí estive dando entrevistas, falando na Rádio Central de Campinas com a sua equipe esportiva, participando com a Rádio Central de Campinas de eventos, de transmissões, inclusive internacionais. Então, isso para mim é motivo de orgulho, saber que há uma preocupação de todo o Brasil com aquilo que nós todos nos preocupamos com o próximo. Se eu não puder amar o próximo, pelo menos prejudicá-lo eu não vou. Quanto à minha saúde, eu só posso agradecer a Deus, e sou devoto de Nossa Senhora da Aparecida, porque ela, depois de 4 cirurgias graves, ela se surpreende, ela, medicina, a cada vez. Quando o médico Auro Ludovico acabou uma cirurgia comigo de 11 horas,
duração, ele disse: olha, não tem explicação, aqui não é médico, só posso falar uma coisa para você, é Deus. Nós, a nossa equipe médica, a nossa equipe já tinha uma opinião definida durante a cirurgia, vendo a sua situação no fígado, no pâncreas. Você não tinha como sair daqui vivo hoje. Você está vivo e pode agradecer somente a uma pessoa, a Deus. É a Ele que eu acredito. E só posso dizer que cada dia mais eu melhoro, mesmo tendo problemas, como tive de convulsão no plenário, 2 convulsões, até chegar na UTI do hospital. E, felizmente, com uma doença grave que o mundo tem, e a doença silenciosa, que você deve saber a gravidade dela, é uma praga, que é a diabetes. Ela mexe com tudo em você. Ela, diabetes, não conseguiu, felizmente, me destruir. Ela destrói quase que todos que a têm. Essa é a verdade. Alguma coisa ela mexe. Ela conseguiu tirar 90% de minha visão. Eu agora preciso de um transplante de córnea para melhorar o meu único olho, a visão dele, que é debilitada em demasia. Mas as outras causas, eu estou enfrentando, repito, com Deus, com Nossa Senhora da Aparecida e com as orações, com os desejos sinceros de pessoas que realmente gostam de mim. Portanto, os Gilmar Mendes da vida ainda vão ter que tolerar o Cajuru. E para falar e concluir a palavra chata desse assunto, se eles querem me enterrar, eles estão enganados. Eu vou enterrá-los primeiro. Senador Jorge Cajuru, dando esse depoimento, o senhor que é tão combativo. Às vezes eu acho até que o senhor se estressa demais, hein, senador? Vamos falar um pouquinho do Mike Pompeo lá em Roraima, não é? Parece que Trump vem fazer campanha aqui no Brasil. Qual é a sua visão sobre esse fato? Eu lamentei, né, em especial e objetivamente falando, Carlos, que o Brasil, pelo tamanho que tem, né, pela força que tem, pela riqueza que possui, mais respeitado por qualquer outro país do mundo, seja quem for, Estados Unidos, dane-se, respeite o Brasil, respeite não só a sua nação, a pátria amada, respeite o que o país produz, o que o país pode representar ao mundo inteiro, país em potencial para ser um dos maiores, ou o maior do mundo, até na economia. Basta ter gente honesta, disponível para isso, com vontade política, vontade pública, com disposição patriótica, repito essa palavra, para isso. Ou seja, só depende de nós. Um país como o nosso, ele não pode ser tratado e, de repente, desmoralizado dessa forma. Eu lamentei, eu critiquei, evidentemente, no Senado, assinei requerimentos de repúdio de todo tipo, de convocações para explicações de quem falou bobagem. Nós sabemos quais foram. E neste governo, tanta gente que fala bobagem que às vezes até você esquece os nomes. O próprio presidente, com sua competência, com suas virtudes, ele, antes de acionar a boca, ele não liga o cérebro, logo fala bobagens abismais. E é isso que nós temos que fazer. Na hora que mexer com a gente, reage, porque nós não somos lanterna, nós somos de liderança, de vice-liderança. Nós temos no país gente, inclusive seres humanos, pessoas preparadíssimas, mais preparadas do que muitas internacionalmente. Então, por favor, respeite o nosso país e não venha brincar com a gente aqui na nossa casa, não. Brincadeira no nosso quintal parece que é fácil para os outros. Caríssimo senador Jorge Cajuru, auxílio emergencial, olha, caiu, agora vai para trezentão, hein?
E, ao mesmo tempo, hoje foi anunciado que os procuradores da República, né, por meio aí da AGU, vão receber aqueles que forem promovidos já mais do que o teto previdenciário, 6 mil a mais no seu olerite, que o teto parece que é 27 mil e uns cacarecos. Então eles passam a receber esse aumento, coisa de 600 procuradores da República. Agora, era momento para isso, senador? É evidente que não, Thanos, ouvinte, nosso único patrão da Rádio Central, para Campinas e região, e pela internet, pelo mundo inteiro, todos vocês têm a mesma opinião, são indignados por verem no judiciário brasileiro os escândalos de privilégios e mordomias aviltantes, revoltantes, não só salário, como você ver um ministro de um Supremo Tribunal Federal pagar 12 mil reais para um auxiliar que precisa só fazer um serviço 3 vezes por semana, qual seja, vestir a toga no ministro e colocá-lo na cadeira. Isso é realmente um desrespeito, um tapa na cara da população brasileira que vive a dificuldade de hoje em um país com bares abertos e escolas fechadas, vendo que tanto nos poderes executivo, legislativo e jurídico, ninguém aceita cortar na sua própria carne o que ganha em demasia, e as mordomias que tem em demasia inaceitável. Ninguém aceita cortar na sua própria carne nenhum centavo e de repente ainda aumenta o salário, corta o salário de quem é servidor da saúde, de quem é servidor da educação, num país que não tem 15 milhões de desempregados. Isso é mentira. O país tem 40 milhões de desempregados, é recorde histórico, e aí você quer mentir para o povo que está tudo sendo feito certo? Não, de forma alguma. É evidente que você brigar com isso, você tem que falar, você tem que até onde você puder e até onde você não puder tentar impedir essa vontade insaciável, né, esse prazer insaciável de quem entra na vida pública e apaixona pelo que ela oferece. Eu moro simplesmente num flat de hotel porque recuso morar em um apartamento do tamanho de uma quadra de futebol que é dedicada com toda a mordomia a cada senador, a cada deputado federal. O total entre deputados e senadores é de 594. Eu não tenho carro com motorista, não aceito, com gasolina, com celular, porque acho um exagero. Eu moro em Goiânia, a 180 quilômetros de Brasília. Eu posso viajar de carro tranquilamente. Como quem mora em Brasília precisa ter carro e motorista? Se na Inglaterra um primeiro-ministro vai ao parlamento de bicicleta. Então há coisas que não conseguimos eliminar do Brasil, que não conseguimos romper, são barreiras inatingíveis, porque eles não aceitam. E você vê entrevistas de ministros do judiciário brasileiro que acham que tudo isso é normal, que num jantar você tem que tomar um vinho que tenha uma premiação internacional, não é um vinho qualquer. E no cardápio você exige que tenha lagosta. Pelo amor de Deus, é demais. Não dá realmente para você engolir nesse Brasil os Gilmar Mendes da vida, porque não é ele o único, são vários, em todos os segmentos. Até no nosso segmento da imprensa, a gente, e eu não sei da tua independência, mas a gente da imprensa que também comete erros primários e que chegam à barbaridade do desrespeito com o dinheiro público. Senador Jorge Cajuru, essas coisas são boas de se ouvir, sabendo que há um defensor da moralidade também lá no Senado. Isso é tão importante para a nossa população, carente dessas diretrizes, né? A gente acaba colocando todo mundo no mesmo balaio. Mas, senador
Jorge Cajuru, eu queria perguntar tantas coisas ainda mais para o senhor, mas infelizmente nosso programa está chegando ao final e eu gostaria da sua palavra de honra, sua palavra eu diria, de esperança para o povo brasileiro que nos ouve nesse momento. Senador Jorge Cajuru, a palavra é sua. Carlos, eu, antes de mais nada, agradeço, porque isso raramente acontece comigo, uma emissora aqui, a Rádio Central de Campinas, nem sei quem é o dono dela, quem é o proprietário dela, mas faço a ele um agradecimento, porque ninguém deixa a Rede Globo para informar a minha morte. Talvez ela fará uma reunião editorial. Então, para dar espaço para um homem público como eu, Jorge Cajuru, com 40 anos de carreira na televisão brasileira e que entrou na vida pública para fazer diferença, esse é o único pensamento que tenho, é o único sonho que não abro mão dele. Não entendo por que não tenho espaço de falar ao vivo, de não ser cortado, de não ser censurado. Portanto, inicio assim, agradecendo a você, Thanos, a Rádio Central de Campinas, por, nesses minutos, ter tido este prazer raro de falar o que mais de 90% dos brasileiros gostariam de falar se pudessem. E dizer, por fineza, eu sou um empregado público. Minhas únicas vossas excelências são vocês. Então, não também acreditem 100% em mim e achem que eu sou um Deus. Ninguém é Deus. Me fiscalizem. Qual é a primeira condição para fazer isso? O Senado Federal possui um portal de transparência, onde você entra agora na internet e digita lá, senador Jorge Cajuru, o que ele gasta. Você vai ver. Se você encontrar 1 centavo que o senador Cajuru aceitou no seu mandato de quase 2 anos até agora, gastar 1 centavo, não é 10, 100 reais. Eu falo de 1 centavo. Se você encontrar no portal de transparência, Thanos, que o Cajuru gastou 1 centavo para isso ou para aquilo, entre os privilégios que eu tenho direito, entre os benefícios que eu tenho direito, eu aqui ao vivo na Rádio Central de Campinas, eu renuncio o meu mandato. Vocês podem pedir a minha renúncia. Nem café no meu gabinete eu aceito. Eu pago e os funcionários fazem pagamento entre eles do café que eles devem, porque eles têm bom salário e porque gabinete não é cafeteria. Que Senado Federal gasta com café é também algo descomunal, que não é normal. Portanto, esse é o meu dever, respeitar o dinheiro público, como apresentei com o projeto de lei. A minha proposta segue, qual seja a classe política abrir mão de 50% do que ela gasta nos quase 6 mil municípios brasileiros, do prefeito ao presidente da República. Todos abrirem mão de 50% do que eles custam. Seria uma economia de trilhões de reais para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para a segurança pública, para um Brasil 1000 vezes melhor. Seria a demonstração à população de que acabou a geração de político malandro, de político safado e de político demagogo. Que isso não é demagogia, isso é seriedade. É você falar e cumprir. A minha parte eu cumpro e desafio alguém a provar o contrário, Thanos. Senador Jorge Cajuru, muito obrigado por ter participado do programa Palavra de Honra aqui da Rádio Central. Grande abraço. Outro, palavra de honra ao Brasil, e Deus e saúde, especialmente nesse momento que vivemos, a todos e a todas, e em especial a você, Thanos, e a sua família. Agradecidíssimo. Muito bem, amigos. Palavra de honra, verdade em comunicação, fica por aqui. Até lá.
Você ouviu na Rádio Central Palavra de Honra, com J. Thanos. Apoio PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Planos de saúde individuais e empresariais. Acesse samaritanosaúde.com.br. E Unifage, cursos de graduação presenciais e à distância. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse fage.br. Aqui, seu futuro é na prática.